Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar aí começar a live, o povo começar a entrar, que hoje a gente tem muita coisa para ver. E um assunto bem interessante mesmo, que eu vi muita gente comentando e que é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Vamos nós? Vou começar porque é muito conteúdo para pouco tempo. Oi, pessoal, Felipe maravilhoso, meu amigo, tô morrendo de saudade de você. Seguinte, deixa eu me apresentar então em primeiro lugar. Meu nome é Mary Hesler, sou professora de dança do ventre, bailarina profissional há 16 anos já, de dança oriental árabe, diretora do grupo Gawazi, fisioterapeuta, acupunturista, professora de pilates, treinamento funcional e dona criadora do projeto Physiobelly Dancer, que junta os conhecimentos da fisioterapia com a dança do ventre. Oi, vovó! Todo mundo sabe que a minha avó é minha maior crítica de live, tá? Que ela assiste todas as minhas lives e quando fica ruim, quando fica bom, independente, ela vai lá, me liga, manda mensagem dizendo assim, ó, eu gostei ou não gostei, eu acho que tem que melhorar tal coisa, tá? Ela é a mais crítica. Então, ó, tem que fazer bonito. Então é o seguinte, qual é o tema de hoje? Por que eu escolhi, na verdade, esse tema? O que é tônus muscular? Bom, faz pouco tempo, né? Faz umas 2 semanas, mais ou menos, eu acho, que eu fui para São Paulo participar do Mercado Persa. Quem não conhece, o Mercado Persa é o maior evento de dança do ventre do mundo, que acontece em São Paulo, no Sheraton. E esse ano eu tive o privilégio de ir para o evento, participar de diversos cursos, workshops, palestras, e eu achei muito interessante porque durante todo o evento falaram muito sobre a palavra tônus, né? Tônus muscular. E falaram muitos professores levaram isso para os seus workshops e eu fiquei pensando, muito importante, muito legal que tá se falando isso, mas eu também acho importante a gente explicar um pouco mais a fundo o que é este tônus muscular. Porque a gente fala assim, tônus muscular, mas o que é? O que causa? Como é que ele funciona no nosso corpo? E como, principalmente, ele está associado à dança. Por quê? Porque a gente foi num evento de dança e tava se falando muito sobre tônus muscular no evento de dança. Então, Mary, o que tônus muscular tem a ver com dança, principalmente dança oriental árabe, né? Nossa dança do ventre. Hoje eu te conto. Então, bora nós. Seguinte, o que é tônus muscular? Qual que é a diferença de tônus para força? Como que a gente utiliza esse tônus na nossa dança? Vamos por partes. Bom, o que é tônus muscular? Tônus muscular é o estado de tensão do nosso músculo em repouso. Mas, Mary, como assim? Se ele tá tensionado, ele tá em repouso? Não entendi. Bom, os nossos músculos, eles não ficam dormindo, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa, eu digo acordado, tá? Quando a gente acorda, a gente já tem que acordar o nosso tônus muscular. Então, ele é um estado de tensão, é um estado de alerta, na verdade, que a nossa musculatura, ela fica pra gente sobreviver. Então, nós necessitamos de tônus muscular. Claro, na vida, nada é exagerado, nada é indeficiência, tudo busca o equilíbrio. Não vai ser diferente na questão do tônus muscular. Então, quando a gente tem, por exemplo, um tônus muito acentuado, a gente chama de hipertonia. E quando a gente tem esse tônus muscular já baixo demais, abaixo do normal, a gente tem a hipotonia, que eu já vou chegar nessa parte. Bom, mas então a gente entende que o tônus muscular se caracteriza pelo estado de tensão do músculo em repouso. Então, quando a gente está sentado, a gente está na frente do computador lá digitando, trabalhando, a gente está com um tônus muscular acordado, porque senão a gente não conseguiria nem estar sentada, tá? Na dança, como é que a gente coloca isso na dança? Na dança, só pra gente ficar na postura que a gente deve ficar, a gente já tem que estar com o nosso tônus muscular adequado. Então, não é nem hiper e nem hipo, nem alto e nem baixo.
Eu separei algumas coisinhas aqui para explicar um pouco mais essa questão do tônus. Ele é comandado pelo nosso sistema nervoso. Então, o que que acontece? Quando a gente tem algum problema no nosso sistema nervoso central ou periférico, a Mary Cell, qual é a diferença dos dois? Não foca nisso, tá? Não foca nisso, porque senão a gente vai entrar muito em fisiologia. Eu não quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês saibam o que que é, né? Saibam o que que é tônus. Bom, quando a gente tem algum problema de sistema nervoso, tanto periférico quanto central, esse tônus ele fica alterado. Então, o que que pode acontecer? Pode acontecer da gente ter um acidente, um trauma, sofrer algum acidente e acabar lesionando esse nosso sistema nervoso. Isso vai acabar alterando o nosso tônus muscular e principalmente como é comandado esse tônus. Porque o nosso tônus não liga, ele não acende, ele não ativa porque ele quer ativar. Não, tudo é um comando cerebral. Então, quando esse comando ele fica meio lesado, a gente também tem uma alteração dessa tensão de tônus. Vocês estão conseguindo compreender? Eu sei que muita gente vai ver essa live gravada depois, mas qualquer coisa vocês comentem aqui embaixo. Mary, não entendi. Ou Mary, eu tenho uma pergunta. Porque é um conteúdo muito difícil, se fala muito em tônus, mas eu tô tentando exemplificar ao máximo essa questão para vocês entenderem e conseguirem colocar isso na prática. Eu vou colocar também isso na prática para vocês conseguirem perceber a diferença entre uma coisa ter tônus e não ter, tá? Bom, quando a gente tem uma hipertonia, e eu já vou mostrar para vocês qual é a diferença entre hipo e hiper, e eu vou mostrar a fotinho para vocês. Bom, quando a gente tem uma alteração, né, acaba tendo uma hipertonia, que também é chamada de espasticidade. Então, pessoa, né, alguma pessoa que teve um AVC, um derrame, algum problema que acabou deixando a pessoa com sequela, ela fica com um membro espástico. Então, ela entra em hipertonia. Mary, o que que é a hipertonia? Vou pegar aqui para vocês. Já viram alguém com este padrão flexor? Esse padrão flexor a gente chama de hipertonia. Então, esse tônus muscular aí dessa pessoa na foto, ele tá a mais do que o normal. Então, ele acaba contraindo demais e tendo um tônus retraído. O que acontece quando a gente tem uma hipertonia? É uma rigidez articular. Então, exato, Aline, falam muito, mas não explicam, né? Então, por isso que eu quero trazer para vocês essa explicação, por mais complexa que seja. Eu digo para vocês que é mais difícil para eu tentar explicar do que para vocês entenderem. Porque é muita coisa realmente complexa, neurológica e não sei o que, com nomes difíceis, mas vou tentar passar para vocês da forma mais simples possível, tá? Então, como a Pan tá aqui falando, né, Pan? Por causa da esclerose. Esclerose é um caso, né, é uma doença que acaba deixando o paciente com espasticidade, né, hipertônico. Então, essa foto que vocês estão vendo é de um padrão espástico. É enrijecimento, exatamente. Tipo, é um enrijecimento, é um padrão flexor, é um padrão espástico, tá? Como tá aqui na foto. E quando a gente tem uma hipotonia, que ela é classificada como uma flacidez, é o contrário da hipertonia. A hipotonia, que é o tônus diminuído, fica mais ou menos assim, ó. A gente tem muito em bebê, tá? Bebê, a gente consegue perceber mais essa questão do tônus e principalmente, né, hipertônico ou hipotônico, flacidez ou enrijecimento ou espástico nos reflexos do bebê. Então a gente consegue, na pegada do bebê, a gente consegue já ver se a gente tem um padrão de hipertonicidade ou hipotonicidade. Mary, mas tu tá explicando num bebê. Isso pode acontecer com uma pessoa adulta, né? Pode. Como? Por alguns motivos. Outra, alguma doença degenerativa
pode acontecer da pessoa acabar perdendo muito a musculatura, né? E definhando, a gente chama assim, basicamente, e acaba tendo uma perda, uma atrofia muscular. O que é uma atrofia muscular? Isso eu aprendi com a minha avó, não foi nem na faculdade, tá? Sempre quando a gente tem um A na frente das palavras, principalmente quando a gente está falando numa questão de saúde, né? A significa é negação. Então, A é sempre uma coisa negativa. Então, como a gente está falando em atrofia, é a perda de músculo. Então, é o atrofia muscular, tá? Então, atrofia é perda muscular. Quando a gente está falando, quando a gente está mostrando aqui uma condição, um padrão hipotônico de flacidez, então a gente tem que nem essa foto. Quando eu tô mais velha, sofri algum acidente, tive alguma doença, alguma lesão, algum problema que acabou me deixando flácido. O que pode acontecer também com flacidez sem ter que, voltando, sem ter que ter alguma lesão medular, né? Alguma lesão neurológica. Eu posso simplesmente ter sofrido um acidente traumatológico, um acidente de carro, quebrei alguma coisa, rompi ligamento, e por conta disso, por conta deste trauma, deste acidente, eu acabei perdendo muita musculatura e acabei ficando com uma flacidez muscular. Isso pode ser resolvido, então não é um problema degenerativo, é um problema que eu posso correr atrás, fazer fisioterapia e procurar uma reabilitação para voltar. Então eu posso controlar esse tônus muscular. Bom, vamos lá. Eu botei aqui, ó. Essa frase é muito boa. O tônus muscular é a condição muscular que nos permite manter a postura em cada movimento que executamos. Agora eu vou para a parte prática para mostrar um pouquinho para vocês como que isso é aplicado dentro da dança. Lembrando, deixa eu fazer aqui as propagandas. As joias, tirando a minha medalha, que a minha medalha é de saúde ou outra coisa. As minhas joias todas são da Dona Rocha, então sempre aqui fazendo propaganda. Se vocês não conhecem a Dona Rocha, coloca lá, ó, Dona Rocha Acessórios, que vocês acham tudo, ela entrega para todo o Brasil e maravilhosa, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos, porque senão eu não enxergo vocês. E esse lenço maravilhoso foi a minha mamãe que fez, olha só que lindo. Todo feito à mão. O crochê e os brilhantes, todo esse brilho maravilhoso. Feito todo à mão. Então, já estou fazendo o jabazinho? Estou fazendo o jabazinho porque enquanto eu me visto, estou fazendo o jabá pra família, né? Faz bem, faz bem. Seguinte, gente, como é que fica esse tônus muscular, então, na prática da dança do ventre? É muito comum a gente ouvir, tenha tônus muscular, ativa teu tônus. A gente vê muitas bailarinas, muitas professoras ensinando isso. Mas como é que a gente percebe isso no nosso corpo? Bom, quando eu tô aqui, vou trocar o lado. Quando eu tô aqui, ó, tô com o meu peso no lado da esquerda e o meu lado da direita, ele tá sem tônus nenhum. Ó, eu bato na minha musculatura, ó, e a minha musculatura é solta. Minha musculatura completamente solta. Aqui eu tô sem tônus nenhum. Por que eu não posso deixar a minha perna assim? Mary, eu tenho algum momento da dança que eu não uso o meu tônus muscular, que o meu tônus muscular fica completamente relaxado? Não. Todo momento da nossa dança, a gente tem que estar com a musculatura ativada. Então, acordada. Por isso que a gente fala muito em tônus muscular. Mas por quê? Porque é este tônus muscular, em primeiro lugar, que vai fazer a gente ter uma reação muito mais rápida aos nossos movimentos que a gente quer fazer dentro da dança. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma batida lateral, se eu tiver com a minha musculatura acordada, Mary, quer dizer que é flexionado. Gente, não tem nada a ver com flexão ou extensão, tá? É acordada. Como é que ela não tá acordada? Quando eu deixo ela aqui, ó, frouxa, não tá servindo pra nada, não. Apoia, tá? Por isso que a gente vê bailarinas com posturas bonitas, bonitas. Por quê? Porque todas as musculaturas do meu corpo
estão trabalhando em sinergia, uma palavra que eu gosto muito de usar, junto, para que o meu movimento ele saia com muito mais fluidez e controle. Então, em vez de só deixar lá, já que eu não vou usar, o que a gente tem de mania, tá? A gente tem de mania, eu vou usar só esse lado, eu tô fazendo shimmy do lado esquerdo, né? O rush, meu vibrato. Do lado esquerdo, então, meu lado direito tá mole. Não, esse lado direito, ele tem que servir para alguma coisa. E ele tá aqui para servir para alguma coisa. Então, apoia ele. Olha a diferença que fica de eu deixar minha perna assim, morta, sem tônus, fazendo a vibração de um lado. E agora, aqui ó, primeiro que eu cresci. Outra que eu entrei na postura. Outra que eu tenho uma vibração, eu consigo uma vibração muito maior. Por quê? Porque eu tô com a musculatura acordada. Para ela conseguir responder ao comando em que eu estou dando, a velocidade de resposta da minha musculatura acaba sendo muito maior, porque a gente já estava com o tônus ativado. Então, o tônus ativado vai falar assim, ó, focadamente em postura, né? Por quê? Para nossa postura ficar bonita, eu preciso ter um tônus muscular ativado. Então, em vez de ficar com a perna assim, perna com a musculatura ativada. Posiciona. Tem que estar sentindo. O que é o tônus? Eu tenho que sentir a minha musculatura. Ah, tu tá sentindo a tua musculatura de dentro da coxa? Ah, não. Então vai lá. Ó, senti. Então, eu me boto numa postura, na postura ideal, na qual eu consigo sentir todas as minhas musculaturas. Se eu não sinto as minhas musculaturas, esse tônus tá errado. Certo? Eu tô de longe, eu não consigo ler as mensagens, mas caso vocês tenham mensagens, vocês vão mandando que depois eu leio, tá? Bom, então essa é a diferença principal de tônus. Como é que isso fica na prática, tá? Bom, batida lateral, tranquilo? Quando a gente tem uma batida lateral sem tônus muscular, fica assim, ó. Por quê? Porque a minha base não está com o meu tônus ativo. Se eu fico com o meu tônus relaxado, ó, não rola, tá? Posso fazer uma observação? Pode não, deve. Deve fazer. Quem tá perguntando é minha vovó. Então, ela tem toda a autoridade para falar sobre este assunto. Então, sim, ela pode sim falar sobre. Bom, então para vocês entenderem que tem essa questão. Então, nossa musculatura ela tem que ficar acordada para os movimentos acontecerem, tá? Na minha batida lateral, eu vou pegar a batida lateral como exemplo só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, eu tenho uma diferença entre a minha musculatura tá acordada, porque eu tenho muito mais controle, do que deixar ela solta, sem postura, tá? Então, a primeira parte que a gente entra é entrar nessa postura. Eu posso fazer isso... eu vou vir aqui para essa parte de baixo. Eu tenho mais um tópico aqui para falar para vocês sobre a diferença entre tônus e força. Porque muita gente pode estar se perguntando qual é a diferença entre tônus e força. Se vocês não se fizeram essa pergunta, eu me fiz. E eu respondo para vocês. Bom, o tônus, a gente já entendeu que é o estado de tensão da nossa musculatura em repouso, né? Então, é o que a gente precisa para sobreviver, pra gente estar... Tônus pode dificultar entendimento. Fala sobre falta de tônus. Vovó, explique-se melhor. Bom, então, e o que é a força? Já que o tônus é isso, a força é a quantidade de tensão que um músculo consegue exercer contra uma resistência. Então, olha só a diferença. A força é a quantidade, né, de tensão. Relaxamento do tônus, isso. Minha avó fez uma correção aqui que eu achei boa. Em vez de falta de tônus, é um relaxamento, tá? É um relaxamento do tônus.
né? A falta de ativação dele, é a consciência, como a Pamela falou aqui, ó. A falta de tônus é a falta da consciência corporal também. E isso, exatamente, exatamente. Então, a força é a quantidade de tensão que a gente vai colocar nesse tônus. Vocês estão conseguindo entender? Se a gente não tem tônus, a gente não tem força. Olha só como é que as coisas são interligadas. Mas, Mary, então, por isso que eu queria voltar aqui para falar sobre tônus e força, porque isso a gente vê exatamente na dança. Como que a gente vê isso na dança? Essa comparação entre tônus e força. Da seguinte forma, a gente pode brincar com o nosso tônus e com a nossa força. Vou fazer uma batida lateral novamente, tá? Quando eu for fazer a batida lateral, eu tenho diversas possibilidades de força que eu posso exercer nessa minha batida. Eu posso fazer ela mais leve, posso fazer ela mais forte. Isso tudo vai depender da quantidade de tensão que eu vou colocar no momento em que eu estou fazendo a minha contração da musculatura. Tem uma prática que eu gosto de usar muito com as minhas alunas em sala de aula. Quem é minha aluna, tá assistindo ou vai assistir, sabe que eu faço muito isso. A mão na postura inicial que a gente conhece, né? Essa postura daqui. Eu boto todo mundo nessa postura daqui. E eu passo na sala de aula fazendo assim, ó. Eu dou um empurrão no braço. Se eu empurrar o braço da aluna e o braço cair e ir para trás, é porque eu não estou conseguindo sustentar essa resistência. Então o meu tônus, ele tá mole, ele tá fraco, ele tá pouco, né? Eu preciso ativar esse tônus para me colocar na postura e pode vir um vento de furacão, que vocês não vão sair dessa postura. Por quê? Porque o meu tônus muscular tá acordado. Então nessa postura, se alguém chegar e bater no teu braço não se movimentar, o teu tônus muscular tá maravilhosamente bem. Isso é uma coisa que eu faço, é uma prática que eu faço com as minhas alunas em sala de aula, tá? Então, como que a gente pode fazer? Isso é tônus. Se eu estivesse fazendo força, por exemplo, eu teria que estar fazendo uma resistência contra alguma coisa. Poderia estar pressionando minha mão, por exemplo, fazendo uma força isométrica. Poderia estar empurrando alguma coisa, fazendo uma força concêntrica, né? Então, tem algumas coisas que, nomenclaturas que eu não vou entrar muito na questão, porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. Mas sempre quando a gente fala em tônus, a gente está se referindo a uma estabilidade corporal, a uma estabilidade de postura. É uma musculatura acordada e que sustente os meus movimentos e que consiga ser mais rápido em relação à resposta que eu vou utilizar. Então, por isso que, em primeiro lugar, quando a gente está falando em dança, a gente primeiro entra na postura. Porque não vai começar a fazer os movimentos sem entrar na postura. Primeiro se reorganiza. Te organiza, ativa as tuas musculaturas, ativa o que tem que ser ativado, entra na postura. Olha só, eu vou mostrar pra vocês na barriga. Isso é muito fácil mostrar na barriga, ó. Aqui minha barriga tá relaxada, né? Aqui minha barriga tá contraída. Aqui a minha barriga tá ativada. Aqui eu estou com o tônus muscular ativo. Vocês estão vendo? Eu não caí. Eu subi, mas sem contrair meu abdômen. Se eu contraísse, eu juntaria as extremidades. Deixa eu ler aqui. É o corretor. Mary, você é essencial para a dança do ventre. Sua explicação é didática e facilita muito o entendimento de um assunto tão complexo. Aline, tô tentando fazer o máximo, porque eu juro pra vocês, eu tenho um caderninho, olha só que bonitinho, que eu escrevo tudo que eu vou passar pra vocês. E quando eu comecei a escrever, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Porque realmente é uma matéria, um conhecimento muito complexo que a gente tenta levar isso pra dança. Mas é muito importante vocês saberem. Em vez de vocês saberem só nomenclatura, aí tônus, ai que nome bonito, né? Tá, mas o que é? Como é que funciona? Como é que eu ativo? Como é que eu tenho essa coisa aí chamada tônus? Todo mundo tem? Então agora a gente descobre. Bom, deixa eu ir pra minha partezinha de trás aqui. Tipos de tônus, então, a gente tem o tônus alto, que é a hipertonia, que eu já falei pra vocês,
o tônus baixo e o tônus normal, que justamente é o que a gente deseja. Gente, na nossa vida, nunca em excesso é bom, em deficiência também é bom. A gente sempre tenta buscar o nosso equilíbrio. Então, sempre em busca do nosso equilíbrio, tanto de tônus também. Aí eu vou brincar com esses tônus. Mary, como é que eu vou brincar com esses tônus? Bom, eu posso brincar com o meu tônus de força, delicada, né? Suave, forte, suave, forte, suave. Isso é uma alternância de tônus. Olha só que loucura. Ah, Mary, mas você não tá fazendo força também? Tô fazendo força. Tô trabalhando força aí também. O níveis de força, né? Níveis de tensão. Mas o meu tônus muscular, ele tá brincando aqui. Ele tá alternando. Seco, leve. Seco, leve. Seco, leve. E como é que eu tenho, por exemplo, vamos pegar um ritmo, né? Eu não gosto de focar muito em nome de ritmo, porque eu acho que não tem necessidade da bailarina acabar. Eu também era assim, eu achava que tinha que saber tudo. Eu sei os ritmos de cor salteado, porque diziam que a gente tinha que aprender, só que hoje eu digo pra vocês, é mais importante vocês saberem, entenderem, ouvir o ritmo do que saber nome, né? Se vocês entenderem o ritmo, tá ótimo. Agora, vou pegar um ballad, né? Dum, dum, tá, dum, dum, tá, dum, tá. Por que eu preciso entender de tônus se eu quiser marcar o meu ritmo? Justamente para saber quando que eu vou ter que acelerar e diminuir o meu movimento e quando eu tenho que aumentar e tornar o movimento mais suave. Isso é o que eu preciso saber de tônus para saber quando que eu faço o meu movimento maior e quando que eu faço o meu movimento menor. Isso é importante, tá? Reflexo. O tônus, ele vai trabalhar diretamente junto com os reflexos. Se a gente... e isso é muito importante para dança, né? Muito. Quem aí nunca pisou na ponta da saia, deu aquele escorregão e voltou bem bela e plena? Quem nunca aconteceu algum problema durante a dança? Por exemplo, eu sempre conto esse caso, minha avó tá aí de prova. Eu sempre conto um caso que eu fui dançar num teatro daqui de Porto Alegre, bem grande, por sinal, o Araújo Viana, e o chão ele era de madeira, e a gente dançando de pé descalço. Um grupo que dançou antes de mim, eles dançaram com facão, aquelas danças de facão aqui gauchescas. E eu fui dançar logo depois no palco e infelizmente tinha caído uma lasca de facão em cima do palco e num dos giros que eu dei, esse pedaço de facão entrou dentro do meu pé. Na hora eu achei que fosse, sei lá, uma bolha que tinha estourado, alguma coisa parecida, só que a adrenalina tá tão lá em cima, né, que a gente acaba não percebendo. Por que eu falo de reflexo aí? No primeiro momento em que eu sinto o pedaço de facão entrando no meu pé, a primeira coisa que eu tenho a fazer naquele momento ali é retirar o meu pé, né? Numa atitude de defesa. Então, se eu não tenho o meu tônus, por exemplo, acordado, ativo, no equilíbrio certo, eu não tenho também o tempo de reação rápida. Ou seja, um reflexo. Eu não tenho um tempo de reflexo rápido. Meu reflexo é demorado. E isso é perigoso para a vida, né? Não só dentro da dança, mas é perigoso para a vida. Por isso que fazer as coisas sem concentração, né, sem consciência do que a gente está fazendo é muito perigoso. Porque se a gente tem que consertar ou vai acabar se lesionando ou vai se defender de alguma coisa, o nosso tônus muscular ele precisa estar acordado. Porque senão o nosso tempo de reação é muito menor. Prevenção de lesões. Prevenção de lesões é outra coisa. Acabou de acontecer aqui, né? Se eu tenho uma consciência corporal de entrar na minha postura, estar com as musculaturas ativadas, eu tenho muito menos probabilidade de acabar me lesionando. Isso é óbvio. Agora,
Se também eu vou pisar, isso já aconteceu diversas vezes comigo porque meus pés são todos fechados. Mas se por acaso eu tô fazendo um movimento na ponta do pé, que eu piso e o meu pé torce, automaticamente, se eu estou com o meu tônus muscular ativado, bem alerta, mesmo se eu for dar uma leve torcidinha no meu pé, eu logo já consigo me corrigir. Olha só que importante que é estar com o tônus muscular ativo. Mesma coisa, vou usar novamente o exemplo da batida lateral. Batida lateral, ela é linear. Se eu, sem querer, acabar rotando o meu quadril, não tá previsto, né? Não é o que eu quero, vamos dizer. Então eu sei que, opa, eu posso segurar e eu posso corrigir. Tônus muscular ativo tem uma facilidade de correção daquele movimento de forma muito mais rápida, prática e fácil do que se a gente realmente não tivesse esse tônus muscular ativo. Então, por isso que é muito importante a gente falar de tônus, principalmente quando a gente tá na dança. Eu pulei uma parte, é que eu vou indo, né? Eu engato a primeira. Gente, qualquer dúvida, peraí, que eu vi que tinha um monte de mensagenzinha e eu não vi. É uma perfeição. A Pam. Deixa eu tomar água, gente, pelo amor de Deus. É uma perfeição mesmo. A cultura do Oriente é empírica, vivida na prática. E a nossa ciência ocidental vem milênios depois estudando essas características através da ciência. Amo isso. Você explica a dança através da fisioterapia. Eu gosto de entender a massagem através da fisioterapia também. Sim. E a questão é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, até porque eu sou acupunturista, né? Tenho pós-graduação em medicina tradicional chinesa e as minhas alunas regulares sabem bem disso, que durante a minha pós-graduação muitas coisas então é por isso. Que é oriental, né, também. Então, tem muita coisa, na verdade, que são conhecimentos milenares que eles, na verdade, já têm há muito tempo e que a gente que fica correndo atrás tentando entender. Tem muitas das coisas da dança do ventre que eu fico, assim, abismada, de verdade, abismada, que eu vou estudar fisiologicamente o que acontece, com base na ciência, e eu chego à mesma execução lá do pessoal do Oriente que já tinha criado isso. Então, por quê? Porque eles têm um estudo sobre o corpo humano incrível. A gente é que tá para trás, né, Pamela? Então, as duas áreas se encontram para provar, na verdade, a mesma coisa. Olha só que louco. Louco nada, é incrível, porque aí é que a gente vê que a gente tá realmente falando uma coisa séria e tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Então, essas coisas de corpo humano e tudo mais. Por que, por exemplo, por que o movimento é realizado dessa maneira? Não fui eu quem criei, não foi a fulana quem criou, isso já existe antes de Cristo. Nas danças dançadas em dança do ventre entre as famílias, isso já existia, porque eles já tinham estudo. Eles já estudavam, eles já sabiam. Falam, porque a dança do ventre surgiu por conta da fertilidade, né? Tem gente que acredita nessa linha. Olha só, que incrível. Não é que, ou seja mentira ou seja verdade, a gente já confirmou que não é esse o início, mas, olha só, mesmo assim a gente sabe que a dança serve para ajudar na fertilidade. Por quê? Porque aumenta a circulação da pelve. Então, automaticamente, essas lendas urbanas que acabam falando, é verdade, tem um fundo de verdade. Então, não é porque... sei lá, é claro, eles acreditavam que Deus ia iluminar, que ia, né, Mas, na parte fisioterapêutica, com a minha visão fisioterapêutica, isso acontece por um aumento de vascularização daquela região, tornando, então, a mulher com mais probabilidade de fertilidade. E um detalhe, que tônus não é tensão também, né? Não. Na verdade, é uma tensão, tá? É uma tensão que existe no estado de repouso. A tensão, ela não é ruim, né? Imagina se a gente não tivesse tensão. A tensão é que a gente leva muito, a questão é que a gente leva muito a tensão por um lado ruim.
Mas eu não quero que vocês levem essa tensão pro lado ruim da coisa. Eu quero que vocês pensem numa tensão como uma ativação. Por isso que eu gosto muito de usar a palavra ativação muscular. É como se a musculatura ficasse acordada. E é uma ativação, a tensão é uma ativação. Só que eu não quero que vocês pensem numa ativação ruim, é uma ativação boa. É uma ativação... Pensa que a Mary tomou, ó, café. Tô acordadíssima, bombando, louca pra trabalhar, proativa. Isso é um músculo com uma tensão boa, né? Com uma ativação boa. Então agora, Mary foi lá trabalhar, ai, tô com preguiça. Mary bota que preguiça. Isso é falta de tônus, né? Então a preguiça é a falta de tônus. E quando a pessoa tá proativa, é a predominância de tônus. A gente pode ter uma hipertonia, né? Por causa de um aumento excessivo de tensão? Sim, Pamela, sim. O que acontece? Quando a gente tem, principalmente aí é ligado à emoção, né? A sentimentos. Quando a gente tá estressado, quando a gente tá para baixo, quando a gente tá ansioso, a gente tem esse aumento de tensão no tônus, o que acarreta em aumento de tensão muscular geral, o que acarreta em contratura muscular, né? Banda tensa, os caroços que a gente fala. Então é aquela questão da musculatura acabar ficando tensionada demais e acabar sofrendo as consequências por conta dessa tensão. E essa tensão pode vir por diversas coisas, pode ser até dormindo mal. Eu dormi mal essa noite e eu acordei com uma tensão aqui. Pode, por até postura errada. Então, por isso que sempre quando a gente falar em tônus muscular, eu quero que vocês pensem na mesma hora em postura. Porque o tônus existe para nos dar postura, para dar estabilidade para o nosso corpo, para deixar a gente ligado para qualquer tipo de reação, para fazer com que a gente tenha mais controle e mais qualidade nos nossos movimentos da dança. Ai, obrigada, estarei te esperando. Então, e vocês auxiliam muito da gente estar conversando aqui, então qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, mas é até legal colocar no final, que é o seguinte, existe uma escala quando a gente tem problemas de hipertonicidade, né, espasticidade, que é uma escala chamada escala de Ashworth, modificada. Ashworth, que é com TH, modificada. Vou mostrar pra vocês. Essa é a escala, ó, a escala de Ashworth. Que é o grau de tônus muscular. Sem aumento de tônus, então a gente classificaria como 1. O 2 é um leve aumento de tônus, que é o canivete. Moderado aumento de tônus, número 4. E número 5, rigidez, inflexão ou extensão. Então é a rigidez articular mesmo. É quando a musculatura risca. É quando a articulação ela já engessou. Ela travou. E aí, isso acontece muito com problemas de artrose, né? Artrose, artrite reumatoide, tudo isso acaba deixando as articulações mais engessadas, mais rígidas e automaticamente um aumento de tônus muscular. Então, só para curiosidade de vocês, existe então essa escala que a gente acaba utilizando, a gente utiliza muito em pacientes neurológicos, né? Que tiveram um AVC, paralisia cerebral, esclerose, entre outros problemas neurológicos e principalmente degenerativos, tá? Bom, acho que é isso. Foi uma live teórica e prática ao mesmo tempo, mas tentei explicar e trazer para vocês da forma mais simples possível, por mais que eu saiba que isso é muito difícil transformar em forma simples. Mas espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, pelo amor de Deus, mandem mensagem para mim. Mary, olha só, aquela questão ali, rolou não. Ou até para tirar alguma dúvida que vocês tenham, eu estou sempre à disposição. Nossa live sempre fica na quinta-feira,
13h45. Lembrando que a live vai ficar salva. Aline, muito obrigada. Muito obrigada. De verdade, essas explicações são sempre para vocês. Pamela também, que contribuiu bastante. Vovó, que está aqui, contribuiu bastante também. E até semana que vem, pessoal. Super beijo!